sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, a paz. Boa noite, meus queridos. Gratidão pela oportunidade. Obrigado pela companhia de cada um de vocês. Para essa nossa roda de conversa, para essa nossa roda de amigos, hoje nós contamos com o Sandro, com a Jana e com a Lide. E o tema principal
da nossa roda de conversa hoje é a lei de adoração, que é a primeira lei das 10 leis morais. Leis essas que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, e para quem quiser lê-las, é a partir da questão 614. Mas no decorrer das nossas próximas rodas de conversa, nós vamos estar revendo e estudando cada uma delas todos juntos. E para nós darmos início, então, a essa nossa roda de conversa, para falarmos de lei de adoração, é interessante que, primeiro, nós façamos uma retrospectiva, um pouquinho para trás, assim, para nos situarmos, sabendo que essas leis divinas, essas leis naturais, saber o que são e para que servem. Então, eu peço que a Lide, que possa dar o seu boa noite, a sua saudação a todos, e que nos auxilie, Lide, nos trazendo o que são essas leis naturais, essas leis divinas, e para que servem. Boa noite, Lide. Boa noite, meus queridos. Grata por estar mais uma vez com vocês. A lei natural é a lei de Deus, e ela é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela indica ao homem o que ele deve fazer e o que ele não deve fazer. A lei de Deus, ela aproxima ele do Pai, de Deus. Quando o homem se afasta das leis de Deus, é quando ele é infeliz. Então, esse é o objetivo também das leis divinas, dar o norte para as ações do homem, para as nossas ações. Muito bem, Lide, obrigada. Então, são norteadoras, assim, né, da nossa vida, do nosso existir, assim, um rumo certo, né? Então, agora eu pediria que o Sandro desse a sua saudação, seu boa noite a todos, e que pudesse nos trazer, então, a origem e os acontecimentos dessa lei divina e natural. Boa noite, Sandro. Boa noite a todos, aos que nos ouvem, aos colegas do grupo aí, que estamos trabalhando juntos mais uma vez, né, para divulgação dessa doutrina maravilhosa, ainda mais num tempo desses, onde há tanta desesperança, né, onde há tanto medo. Mas as leis naturais são leis, como a Lide disse, impostas por Deus, né, e ela engloba vários tipos de leis, né. Na verdade, todas as leis que tem no nosso planeta, que nos rege, são leis divinas, né, leis naturais. E a proposta que nós estamos fazendo aqui agora é para nós estudarmos especificamente as leis morais, que são aquelas que tratam da nossa conduta moral, que são as 10 leis que nós vamos tratar na sequência. Mas as leis físicas, as leis orgânicas, todas também são leis naturais, né, que são leis criadas por Deus, né, e que realmente, como a Lide disse, é o que nos rege, que nos conduz, que nos dá os limites, assim como a lei dos homens. Né? A diferença é que a lei de Deus, por ele ser absoluto, é uma lei absoluta. Né? O que quer dizer isso? Ela é imutável, porque ela já está perfeita, né? Diferente da lei dos homens, que está toda hora se adequando, e a tendência é, com o nosso processo evolutivo, que a lei dos homens cada vez mais se aproxime da lei de Deus. Obrigada, Sandro. Então, como o Sandro e a Lide nos trouxeram, a Lide nos trouxe, né, que, então, quando alguma coisa não dá certo na nossa vida, quando algo não acontece da maneira como nós gostaríamos, onde aflições, dificuldades se apresentam, é porque nós nos distanciamos destas leis divinas, né? Mas nós sabemos que trazemos elas guardadas na nossa consciência, né? As leis de Deus estão
A lei de Deus está gravada na nossa consciência. Então, o que acontece? Nós as esquecemos, as desprezamos. Mas como Deus é um Pai que é justo, que é bom, então ele periodicamente, ele nos envia, de tempos em tempos, espíritos superiores que encarnam com o objetivo de nos relembrar, de nos trazer presente essa lei, né? Que é as leis que fazem com que a humanidade progrida. Esses espíritos são inspirados por Deus. Jana, pode já dar o seu boa noite, a sua saudação e nos auxiliar neste sentido. Deus nos manda, então, nos envia periodicamente esses espíritos superiores para nos fazer progredir. Existe algum em especial que Deus nos enviou para que servisse de guia e modelo para a humanidade? Você poderia nos trazer e falar um pouco sobre ele? Jana, teu microfone está desligado, Jana. Jana? Deu. Deu. Acontece os problemas técnicos aqui. Bom, pessoal, boa noite. Muito bom estarmos aqui mais uma vez. E segundo, né, o que a Ju me passou, é apenas falar sobre Jesus. Falar sobre Jesus. Essa, dentro do livro dos Espíritos ali, que nos traz, né, como que Deus, quem Deus nos enviou para seguirmos de exemplo, é a pergunta do livro dos Espíritos, que a resposta é a menor, né? Jesus, ou seja, não tem mais o que dizer dele. Não, mas o que é Jesus? Jesus é aquele modelo e guia que Deus nos encaminhou, o Espírito mais perfeito que já veio à Terra. E como que podemos evoluir no planeta? Como já diz ali, há a necessidade da nossa evolução, nós podemos evoluir, nós podemos ir ao rumo da evolução que Jesus chegou. Mas precisamos muito ir atrás do exemplo que ele nos deu, né? A vida dele foi guiada para nos trazer como lição as suas atitudes, os seus pensamentos. Então, nós também não dá para deixar de lembrar que na criação da Terra, Jesus é tido como o nosso governador, né? Ele foi quem administrou, digamos assim, entre aspas, a criação da Terra. Então, o que nós temos que fazer, né, em nome de Jesus, é procurar evoluir, procurar sempre buscar o bem, servir, da forma que conseguirmos, que nos empenharmos. Então, Jesus é o nosso modelo e guia, né? Não tem muito mais o que falar. Obrigada, Jana. Então, como já bem foi lembrado, né, das leis divinas, as leis naturais, e a lei de adoração sendo, então, a primeira das leis morais que nos ajudam nesse nosso caminhar, eu queria saber da Lide, né? A lei de adoração é a primeira das leis morais, mas em que consiste, Lide, a lei de adoração? É a nossa primeira lei moral e não é à toa, porque a lei de adoração, adorar é elevar o pensamento a Deus. Pela adoração, a gente se aproxima do nosso Pai Criador. Então não é à toa que ela é a primeira, a lei de adoração. Adorando a Deus,
a gente pode seguir as seguintes leis morais, né? Mas a primeira sendo a lei da adoração. Adorar é elevar o pensamento, é buscar sintonia, conexão com o Criador. Muito bem, Lídia, obrigada. Sandro, essa adoração, ela necessita de manifestações exteriores. E se essas manifestações exteriores, elas são úteis? Antes de falar nessa questão, Ju, eu queria fazer uma chamada aqui para a consciência de todos que estão ouvindo, né? Que adorar, né, é se elevar, né, se conectar a Deus. Mas aonde é que fica a dificuldade, às vezes, nisso tudo? Antes de falar da exteriorização, né, da adoração, eu acho que a dificuldade está justamente em sentir a presença de Deus, né? E os Espíritos nos dizem que esse nível de consciência também está evoluindo junto com a nossa evolução. Se nós formos buscar na história, antigamente os povos eram politeístas, porque pelo nível de ignorância que eles tinham, era importante que eles tivessem personagens como deuses, personagens caracterizados, né? Então, por isso o politeísmo, né? E depois as próprias manifestações espirituais vieram a nos informar que aqueles personagens que eles viam naquela época, que eles adoravam, eram o que nós hoje conhecemos como espíritos, né? Que tinham formas compatíveis com aquilo que a percepção deles tinha do que era ser um ser. E para aquelas pessoas, todo aquele que tinha capacidades extra-humanas eram considerados deuses. Considerando que o nível de informação naquele tempo era muito pequeno, qualquer coisinha acima daquilo já poderia ser considerado um deus. É o que justifica o politeísmo, né? Aí depois veio o monoteísmo, né? Já centralizando um deus numa figura só, mas poluído de dogmas, trazendo à nossa mente aquele deus antropomórfico, né? Que limitava a nossa capacidade de abstração, de entender que Deus não é algo que está fora de nós, que Deus é algo que está em nós, é Deus em nós. Então, essa capacidade de entender Deus é algo que pode mudar muito a nossa percepção de adorar, né? Mas nós só podemos criar algo que nós temos em nós, perceber algo que nós temos em nós. Então, o nosso maior desafio para que nós exerçamos essa primeira lei é perceber Deus em nós. E não mais aquela figura com forma de homem, né, que pune, né? Porque o que acontece? Muitas crenças dizem que a salvação se dá só em crer nos seus dogmas, nas suas doutrinas. Não, a conexão precisa que nós conheçamos Deus, né? E a história tem mostrado que nós estamos evoluindo, junto com a nossa evolução intelectual e moral, também a nossa percepção de Deus, né? Mas em relação à tua pergunta, se ela pode ser exteriorizada, né? Cultos exteriores, por exemplo, assim, ela até pode. Ela até pode, porque o que acontece? Muito bem colocado no estudo de domingo pelo Bruno Condini, ele dizia que André Luiz fala que nós temos poucas intimidade com a adoração. Nós temos um hábito, normalmente, de nos conectar com Deus para pedir, por exemplo, né? Muito pouco para agradecer, né? E essa conexão vem pela oração, né? Que provavelmente nós vamos falar aí na sequência também, né? Então, isso que é o fundamental da adoração. É aquilo que vem do coração. É aquilo que vem da alma, do sentimento e não da boca. Eu poderia adorar a Deus fazendo shows, por exemplo, mas daí não estaria sendo a manifestação do meu coração. Estaria sendo a manifestação até da minha vaidade, às vezes, em mostrar que eu adoro a Deus. E não é isso que Deus quer. Jesus mesmo nos ensinou, quando fores te conectar, quando fores adorar o Pai, vai no silêncio do teu quarto.
né? Mas seria útil essa manifestação exterior, né? Sim, ela pode ser útil justamente por essa nossa característica de não termos cristalizado Deus dentro de nós. Talvez necessitemos desses aparatos exteriores, né? Esses dogmatismos, essas imagens, esses cultos, essas coisas, para nos lembrarmos que Ele está aqui, que Deus está aí. Então, é uma ferramenta que pode ser muito útil mesmo para aqueles que ainda não internalizaram Deus. Né? Então, assim, ó, pode ser útil, mas com o tempo, quando o nosso entendimento de Deus for evoluindo junto com o que Ele realmente representa, que é tudo, nós vamos automaticamente perdendo essa necessidade. Uma coisa importante de lembrar aqui também, que quando nós elevamos preces, por exemplo, a elementos de devoção, por exemplo, santos e coisas do tipo, na verdade, quem dá a palavra final da nossa demanda é Deus. Ninguém tem a capacidade de decidir por Deus, ou de exercer uma ação por Deus. Então, todas as nossas conexões, todas as nossas adorações, necessariamente chegam até Deus, independente do caminho que nós usemos, seja com culto exterior ou não, desde que elas venham do coração. Lide, muito bem colocada pelo Sandro. Tu teria algo para contribuir nesse sentido, se Deus tem preferência por aqueles que adoram dessa ou daquela forma? Eu vou contar um segredo agora, que Deus adora, sim, mas Ele adora aqueles que fazem de coração. Então, aqueles que o adoram com sinceridade, com amor ao próximo, aqueles que o adoram fazendo o bem, se afastando do mal, aquele que é orgulhoso, invejoso, ciumento, que se diz muito religioso, mas só tem a religião nos lábios, esse não. Deus quer a adoração lá do fundo do coração. É pela porta do coração que a gente se conecta e consegue adorar a Deus. Só esse complemento. Obrigada, Lide. Ju, Oi, Sandra. assim, eu queria aproveitar para contribuir e falar da universalidade da prece. Né? Que conhece, adorar, né, é a prece, né? É se conectar com Deus através da prece. Eu gostaria de falar um pouco sobre a universalidade da prece. Se nós falamos até agora que o que precisa para nos conectarmos a Deus, para adorarmos a Deus, são coisas que vêm do coração, isso caracteriza a universalidade da prece. O que quer dizer isso? Que não é uma doutrina ou outra, ou uma igreja, ou uma instituição que é portadora daquilo que deve ser feito para ser salvo, por exemplo. A universalidade da prece nos coloca todos como filhos de Deus. Todos com o potencial de conectarmos a Deus. Todos com a capacidade de entender as leis naturais, as leis divinas e as leis morais, independente da crença que tenha. Porque nós temos que lembrar que o nosso planeta, já falamos esse dado aqui, mas convém relembrar, nosso planeta são 7 bilhões e meio de pessoas. E 2 bilhões e meio dessas pessoas são cristãs. E o Espiritismo nos traz, por exemplo, Jesus como modelo, Cristo como modelo de guia, de referência. Aí vem a pergunta, então, os povos orientais que não têm o Cristo, por exemplo, como referência, estariam desamparados dessa adoração? É um Deus diferente deles? Eles podem até achar que é um Deus diferente, mas, na verdade, o Deus universal é aquele não antropomórfico, é o Criador de tudo, soberanamente justo e bom, Criador de todas as coisas. Então, isso gera a universalidade das preces. E isso faz com que nós tenhamos mais solidariedade, quando nós entendemos assim, com a crença de cada um. Justamente por esse motivo, quando internalizamos e sabemos que o que é necessário ter que vir do coração, cai em todas as barreiras, né, daquilo que pode ser a verdadeira adoração. Só para complementar aí.
Pois é, Sandro, então a nossa prece, ela tem que ser também unida às nossas atitudes, às nossas ações, né? Então, daí o que nós podemos pensar, assim, daquele que leva uma vida contemplativa e que só pensa em Deus, né, fica em prece o tempo todo e que não faz mal a ninguém. Isso. Tu tem alguma coisa para contribuir com nós com isso, Sandro? Sim, a vida contemplativa tem uma questão no Livro dos Espíritos, que é a questão 657, que pergunta justamente sobre isso, né? Que é o outro oposto. Tem aquele que não lembra de Deus nunca, né? Ou quando lembra é só para agradecer. E nós sabemos que quando nós nos conectamos com Deus, quando nós o adoramos, nós temos que louvar a Deus, adorar a Deus, né? Pedir e agradecer. Então tem aqueles que não fazem nada disso, né? Que é o extremo, aquela pessoa individualista, normalmente egoísta e materialista, porque não consegue perceber essa conexão que todos nós temos com Deus, acreditando ou não, né? Porque somos todos feitos da mesma essência. Agora tem o outro lado, que são aqueles que passam a vida inteira adorando a Deus, mas sem a segunda lei, que é a lei do trabalho. Ou seja, é a pessoa que adora, fica conectado com Deus e não faz o mal, mas também não faz o bem. E não fazer o bem disse que já está se fazendo o mal. Ainda mais quando a possibilidade de fazer o bem se apresenta. Então, esse é o que leva a vida contemplativa. Não, eu não preciso fazer nada porque eu estou conectado com Deus. Não, é necessário que nós desenvolvamos a nossa evolução agindo com as pessoas. É pelas pessoas que Deus se manifesta para nós. É através das pessoas que nós podemos ser colaboradores da obra de Deus. E a melhor adoração que se faz a Deus é trabalhar por Ele. E qual é o projeto de Deus? O projeto de Deus é que nós fôssemos criados lá simples, ignorantes, né? E pelas nossas escolhas, pelo nosso livre-arbítrio, nós pudéssemos ir crescendo, evoluindo ao ponto de chegar à perfeição relativa, porque a absoluta é só dele. Então, esse é o projeto de Deus para nós. Então, como que nós podemos adorar a Deus? Ajudando Ele nesse projeto. E essa oração, essa ajuda, esse auxílio se dá pelo trabalho também. E esse trabalho é necessariamente com as pessoas. Começando por nós, né? E depois com o nosso próximo. E nessas nossas relações, nós próximo e Deus. Né? Que a lei natural justamente trata disso. Né? As relações que nós temos para conosco, para com o nosso próximo e para com Deus. E a melhor lição disso tudo, por exemplo, é o que Jesus nos deixou quando nos ensinou a oração do Pai Nosso. Ali ele nos mostra todos os elementos possíveis de conexão, né? Que é o de adorar, que é o de agradecer e que é o de pedir. Eu queria complementar ali a questão da prece, né, Ju? Que a prece que é agradável a Deus é aquela que tem uma boa intenção. Então, dita do fundo do coração e cheia de intenção boa, esse é o sentido real da prece, né? E com o hábito, com a rotina, a gente vai fazendo com que a prece acabe se tornando algo íntimo. Eu com Deus e nossa relação de pai e filho, de criador e criatura, né? E o que o Sandro estava comentando da questão 657, dá para nós lembrar que, então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como que eu vou amar o próximo se eu não conviver com o próximo? Se eu não estiver atento às necessidades do próximo? Então, aí também resume. Então, não basta não fazer o mal, temos que fazer o bem. Né? Só para... Realmente, né, é através da prece que nós nos tornamos mais fortes, né, para podermos vencer o mal que habita em nós
e auxiliar-nos também a enxergar o próximo, as necessidades de cada um, nos vermos todos espíritos imperfeitos e encaminhados, um precisando do outro, né? E também pelas nossas preces nós atraímos para nós, Deus nos envia espíritos bons que nos assistem, que nos auxiliam nesta caminhada, né? E lembrando em prece, agora eu vou contar para vocês, hoje a Bruna me mandou um link do canal Amigos da Luz, que eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade, é a prece da pandemia, né? Que o canal Amigos da Luz é um canal humorístico, né? Um jeito humorístico de falar de espiritismo. E ele questiona Deus na prece dele, ele começa questionando Deus. Mas como Deus vai, me manda agora, é tudo junto agora, Deus, é pandemia, é terremoto, tudo junto. E outra coisa, tu não tá assim fazendo uma separaçãozinha, ó, a gente é espírita, tá levando espírita, tá, né? E daí, Deus, e aquela história assim que o joio, aquela separação de joio do trigo, eu sou trigo, mas e como, né? Então, só uma forma de trazer, né, que às vezes a nossa intenção de fazer a prece é mais nós nos querer que Deus, né, olhe só por nós, né? Em relação a isso, né, Ju, nós podemos falar da eficácia da prece. Isso. Né? O que acontece? Muitos de nós, quando faz a oração, justamente pelo hábito de mais pedir do que louvar e agradecer, nós achamos que a justiça divina se daria se Deus desse aquilo que nós queremos. Mas a diferença é que Deus nos dá aquilo que nós precisamos. O problema é o parâmetro. É o parâmetro. Qual o parâmetro que nós estamos usando para julgar a justiça do retorno da nossa prece? Né? Então, no livro, os espíritos nos dizem muito bem o que tu está pedindo. Tu está pedindo para melhorar de emprego, para melhorar de carro, mas se nós estamos enquadrados dentro das leis morais, e as leis morais, como falamos antes, o objetivo é a nossa evolução moral, é nesse sentido que nós temos que fazer o nosso apelo. Né? E aí o livro dos Espíritos nos pergunta se nós poderíamos pedir nas nossas orações para que Deus nos perdoe. Né? Aí a resposta dos Espíritos é que assim, ó, Deus sabe de todo o bem e de todo o mal. Deus sabe de todo o bem e de todo o mal. Então, não adianta nós queremos esconder algo de Deus. Mas então o que a nossa prece deve fazer? Deve fazer com que nós mudemos a nossa atitude em relação ao que nós pecamos, vamos dizer assim. Porque lá na obra Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, deixa muito claro que não adianta só pedir perdão. Entendeu? Isso aqui é para botar realmente, é para conturbar o pensamento das pessoas mesmo, sabe? É para ver se então Deus não vai me perdoar, na verdade Deus vai te dar aquilo do resultado do teu arbítrio. Certo? Então, assim, nós temos que pedir o que, então? Que Ele nos dê força para conduzir o mal que se aproximar de nós. A nossa oração não vai mudar o desígnio divino. A nossa oração não vai mudar aquilo que estava programado para a nossa encarnação. A nossa oração vai fazer com que nós sejamos auxiliados a usarmos do nosso arbítrio para nós não piorarmos a situação. Pela desilusão, pela desesperança ou pelo mau uso das nossas virtudes. Então, é uma conotação diferente que o Espiritismo nos traz sobre essa adoração, sobre essa eficácia da prece. Ela é fundamental, ela é sempre positiva. Se vier do coração, como a Lide falou, como nós falamos, mas o importante é saber que não somos nós que determinamos o sucesso dessa prece, porque os nossos parâmetros não são os certos para fazer essa avaliação. Jana,
tu teria algo para contribuir com nós nessa mesma questão que o Sandro nos trouxe, se as preces que a gente faz pela gente mesmo, né? Ela pode mudar a natureza das provas e desviar o curso. O que tu tem a dizer sobre isso? Acho que num primeiro momento, assim, isso é uma questão que vem muito, né, à cabeça das pessoas. Mas por que eu estou passando por essa dificuldade? Por que Deus não retira diante da minha prece esse problema, esse sofrimento, como o Sandro, né, já havia comentado? E nesse sentido, eu acho que é legal assim puxar a questão da reencarnação. Ao reencarnarmos, nós escolhemos provas e expiações. São dificuldades que nós escolhemos para suportar na nossa vida. E daí, de repente, nós vamos fazer uma prece a Deus, nos voltamos para orar e pedimos para Ele: Senhor, acabe com os meus problemas. Eu quero um milagre na minha vida. É claro que Deus não vai fazer com que isso aconteça, porque o objetivo de Deus é a nossa evolução. Ele quer toda essa energia que nós consigamos evoluir. Nos é encaminhado Jesus como modelo e guia, e isso, de repente, de tirar uma aprovação da nossa vida, seria simplesmente postergar esse problema, porque esse problema vai ter que ser superado por nós. Então, nós temos que estar atentos ao nosso ambiente, temos que ter a resignação, como foi comentado, sabermos entender o nosso sofrimento, aceitá-lo, entender e fazer com que ele seja amenizado, que Deus, através das nossas atitudes, no dia a dia, com as possibilidades que nos vêm, esses nossos sofrimentos são amenizados. Se nós estamos indo pelo caminho correto, buscando a nossa evolução. A todo momento, no dia a dia, nós temos oportunidades disso acontecer. Nós temos que nos ver como espíritos eternos, né, com um objetivo. Então, nós temos que trabalhar, como já havia sido comentado, nós necessitamos fazer o bem. Eu quero dar uma lidinha aqui no Evangelho, no capítulo 27, eu vou ler um pedacinho dele. Pedir e receber. Deus sempre concederá a coragem, a paciência e a resignação para aqueles que lhe pedirem com confiança. Também concederá os meios para que se livre, por si mesmos, das dificuldades, através das ideias que os bons espíritos irão sugerir, deixando-lhes assim o mérito da ação. Deus ampara aos que ajudam a si mesmos, segundo o ensinamento. Ajudem-se, que o céu os ajudará. Mas não assiste aos que tudo esperam do socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre ao ter que fazer algum esforço. Então, é esse o entendimento que nós temos que ter da prece. É conosco para que possamos ser auxiliados. Então, não, as provas continuam aí e conforme o desenrolar da nossa vida, nós vamos conseguindo amenizar ou não. Obrigada, Jana. E seguindo, né, ali no Evangelho também tem um exemplo daquele homem que está perdido no deserto, né, e sofre de uma sede terrível, sente-se desfalecer até cair por terra. Pede a Deus que o assista, mas espera, né? Então, nenhum anjo lhe virá dar de beber. Entretanto, um espírito bom lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si.
Então, por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Mas se não tem fé, dirá: que boa ideia que tive. Vai também em encontro, né, Jana, ao que tu trouxe. Jana, e nós podemos fazer preces pelos espíritos, aos espíritos? Sem dúvida, né, que podemos, né? Os espíritos estão conosco, os bons espíritos, servindo de mensageiros de Deus. Então, como nós dizemos, né, os nossos anjos guardiões, que entre nós e Deus, conforme a evolução espiritual de cada um desses espíritos, né, eles conseguem, de uma certa forma, nos auxiliar. E o Livro dos Espíritos menciona que, conforme essa evolução, essa vibração que esse espírito a quem nos direcionamos possui, se eles não têm as condições, aquele nível vibratório para nos auxiliar, eles encaminham esses pedidos a espíritos superiores, que em conjunto, digamos assim, procuram sempre trazer para nós a bondade divina, né, e nos auxiliar. Então, sem dúvida, há um laço muito grande entre nós, nossos anjos guardiões, espíritos protetores, sem dúvida que dá, sim. Sandro ou Alide gostariam de contribuir também nessa questão? Eu gostaria de falar alguma coisa que não é mais tanto do nosso tempo, mas que se confundiu sempre muito com a adoração, que eram os sacrifícios. Né? Na antiguidade, se sacrificavam muitas oferendas aos deuses, né? E lá nos primórdios sacrificavam seus animais, né? Mas depois começaram a entender que para Deus tinha que ser o melhor que se tivesse. E então começaram a se sacrificar as próprias pessoas e principalmente os líderes das comunidades. O maior na hierarquia é que era sacrificado a Deus. Né? E isso fica resquícios até hoje, que são as oferendas que normalmente se faz a Deus. Mas daí vem a pergunta: se Deus é absoluto, do que ele precisaria? De nada. Não tem nada que nós possamos dar a Deus, senão a colaboração na sua obra, como nós falamos lá atrás. Então, isso simplifica muito a nossa relação com Deus. Simplifica, mas nos responsabiliza. Porque aí nos traz a responsabilidade de pelo trabalho, nós sermos coautores dessa evolução toda. E aí que está a maior ferramenta que nós temos, né? Mas, mais uma vez, como tanto a gente tem falado nos encontros aqui, o que nos torna aptos a fazer isso? É o conhecimento, nós precisamos conhecer. Né? Nós precisamos evoluir nessa visão de Deus também. Porque Deus é absoluto, mas nós não somos. Então, nós temos muito para aprender ainda desse sentimento de Deus. Né? Normalmente, os céticos, os cientistas e céticos, ou os ateus, eles percebem tudo muito pela ciência. Né? Aí eu tenho um caso aqui do médico, escritor escocês, A.J. Cronin, que ele se julgava ateu, né? Ele não cria em Deus, porque quando ele fez a faculdade de medicina, ele via que naqueles corpos que ele dissecava não tinha nada ali. Né? Claro, já eram cadáveres, né? Ele não via nada. E para ele, a vida não era mais do que aquilo, um corpo que tinha perdido a sua função e junto com ele a alma também. Mas daí quando ele começou a exercer a medicina, que daí ele via as pessoas próximas do leito de morte, umas tristes, aborrecidas,
perdidas e outras eufóricas, felizes apesar de tudo, ele começou a ver que tinha alguma coisa diferente. E aí um fato aconteceu com uma enfermeira, que era uma jovem enfermeira que trabalhava com ele, sozinha, andava vários quilômetros, né, 15 quilômetros diários com a bicicleta para poder atender a sua responsabilidade, nunca estava cansada para nada, sempre disposta, proativa, sempre colaboradora na evolução das coisas, no atendimento, e o salário dela era irrisório. Daí um dia ele disse para ela, enfermeira, por que você não exige que te paguem melhor? Né? Você devia ganhar pelo menos o triplo do que você ganha. Né? Deus sabe que você merece. Olha só, ele usou, Deus sabe que você merece. Daí ela ficou quieta, sorriu, né? E ela tinha um brilho no olhar, assim, ela tinha uma intensidade, e ela disse para ele, doutor, se Deus sabe que eu mereço, isso é tudo para mim. Então essa história caracteriza, tocou ele, transformou um ateu em um crente. Porque ele viu que o que movia aquele corpo, que para ele era só fisiológico, não eram as funções vitais do corpo, era algo muito mais do que isso. Alguém que tinha internalizado Deus, alguém que tinha cristalizado Deus e conseguiu convencê-lo pelo seu exemplo, pela sua ação. Isso é uma história mais do cotidiano, mas nós temos Jesus que faz isso com uma propriedade magnífica. Né? Não precisaríamos ter um exemplo da enfermeira. Né? Ou a própria, aparece aí nas mídias também, eu acho que é a irmã Dulce que dizia, faça o que é certo, porque é entre você e Deus. Se não tiver aplauso, não tiver mérito, não importa, porque é entre você e Deus. Então, a adoração é isso. É essa ligação magnífica com algo que é muito mais nobre do que aquilo que nós podemos perceber. E Leon Denis diz que a prece, que é uma das características da adoração, é o reduto do aflito. Que na prece não tem o que não se transforme. Mas que a prece tem que ter um colóquio de duas pessoas, de dois elementos, não de duas pessoas. Eu e Deus. Ela tem que ser internalizada, ela tem que ser sentida. Né? Então aí você vai perceber que a prece é uma conversa a pé do ouvido com Deus. Estou sendo sincero contigo, meu amigo, sabe? Você é grande, você é onipotente, você sabe das minhas necessidades, você sabe se eu estou mais por bem ou mais por mal. Né? Desperta em mim a capacidade de entender isso. Porque eu sei que meu processo evolutivo vai fazer com que eu esteja cada vez mais ao lado do bem. Essa é a configuração de adorar. Essa é a configuração de conectar. É de estarmos realmente sintonizados com isso, percebendo que ele está todo o tempo ali. Não só quando nós pedimos. E mais uma coisa que eu queria lembrar, que nós estamos perdendo, até pela nossa visão materialista, imediatista, nas nossas orações, nas nossas preces, nós estamos adorando muito pouco nessa conversa. Não estou falando das orações repetitivas, as ladainhas, que as pessoas falam e não sabem o que estão dizendo. Isso dentro da doutrina espírita é rezar, não é orar. É diferente. Né? Eu falo assim que nós estamos perdendo porque assim, ó, quem leu Paulo Estevão, ou quem leu os livros do Francisco Ferraz, né, que ele fala dos caminhos de Policarpo, de Inácio, de Antioquia, quando eles faziam as orações nas casas do caminho, que, por sinal, hoje as casas espíritas têm a metodologia de trabalho do tempo das casas do caminho, a configuração é mais ou menos a mesma. Naquele tempo, os mais letrados do Evangelho, a maior parte da oração deles era de conexão e era de gratidão, era de louvor, era de adoração a Deus. Muito pouco pediam, agradeciam, pediam muito pouco, mas acima de tudo louvavam essa força maravilhosa que nos produziu, que nos conduz, que nos orienta e que tantas vezes bota outros em missão aqui na Terra para nos alertar que nós precisamos acordar de novo. Porque a lei está na consciência. Quando nós estamos lá na erraticidade, às vezes temos um pouquinho mais da percepção. Mas daí voltamos para cá, nos impregnamos dos nossos vícios e esquecemos, por mais que ela esteja na nossa consciência.
Por isso que a nossa principal característica, a nossa principal meta nessa encarnação é despertar isso. E quando nós não temos essa capacidade, então vem todas essas almas amigas, né? Como a própria doutrina espírita, Kardec, Jesus, Moisés, Sócrates já falava disso, né? Então vem reanimar aquilo que nós estávamos esquecendo, né? Porque isso tudo é muito mágico, isso tudo é muito harmônico, né? Mas nós precisamos, para nos harmonizar, estar sintonizado nessa mesma vibração. Com certeza, né, Sandro? A responsabilidade é nossa, a força para vencer também as nossas más tendências, né, de modificarmos nossas atitudes, né, realizando a nossa reforma íntima, nos fazermos vencendo o orgulho, o egoísmo, né, nos fazendo humildes para perceber Deus, adorá-lo na sua criação, né, respeitando essa criação, respeitando, acho que uma melhor forma de adoração é o respeito que se tem ao Criador e à sua obra, né? Nos vermos parte dessa criação. Muitos de nós também, assim, às vezes podem sentir uma certa dificuldade de, quem sabe, compor uma prece, né? E sabendo que aquela que é mais agradável a Deus é aquela que vem do nosso coração, que passa a mais pura da nossa alma, né? Mas lembrando sempre que lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces que nos auxilia muito nesse sentido, né? Nós vamos encontrar, inclusive, a prece dominical, o Pai Nosso, qual o Sandro falou, e também uma coletânea de preces específicas, né, que podem nos auxiliar também nessa conexão. E também não esquecendo do culto do Evangelho no lar, que podemos trazer para dentro dos nossos lares, e que, com certeza, é uma ferramenta imensa para a nossa elevação, para a elevação daqueles que convivem conosco. E já então nos encaminhando para o final da nossa roda de conversa de hoje, que cada irmão possa fazer a sua saudação, dar o seu boa noite, sintam-se à vontade, vamos começar pelo Sandro? Pode ser. Então, finalizando esse nosso trabalho de hoje, né, quando nós falamos em adoração, e buscando todas as informações faladas hoje, né, a mensagem final que eu queria deixar é de que busquemos cristalizar a adoração em nós, né, pela repetição. Nós aprendemos por repetição, né? Então, vamos nos conectar a Deus mais vezes, com critérios quaisquer, não só quando estamos em aflição, Vamos nos conectar diariamente, né, para que a gente possa introspectar isso dentro de nós. Esse é o exercício. E não existe lugar certo. É recomendado que seja lá no silêncio do teu quarto, mas pode ser caminhando na rua, pode ser viajando, pode ser andando de bicicleta, pode ser caminhando. Porque se nós sentimos a presença de Deus em tudo, não há lugar específico para adorá-lo. Pode ser em qualquer lugar. E a sugestão que eu ia deixar, mas como você já falou, Juliana, é justamente o Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é um procedimento que o Espiritismo preconiza, né? É nós convidarmos Jesus e Deus para nossa casa pelo menos uma vez por semana, no mesmo horário, com todos os envolvidos da casa. E isso é uma maneira fantástica de cristalizar a adoração. É um momento em que todos olhamos nos olhos, além de trazer Deus, trazer Jesus para dentro da nossa casa, nós trazemos também as nossas aflições, é o momento de nós discutirmos os assuntos do Evangelho, internalizá-los, eles dentro de nós. Então, a mensagem final é essa, que cristalizemos mais Deus na nossa vida. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe, que Jesus nos mostre o caminho e que nós
sejamos bons alunos, né? E possamos seguir esse caminho com afinco e, assim, e acima de tudo, com prazer, né? Com prazer de seguir esse caminho, porque esse caminho é maravilhoso. Boa noite a todos, um beijo no coração de cada um. Lide. Então, com tanta informação que a gente recebeu hoje, que a gente agora, munidos de tanta ferramenta para começar as nossas adorações, a gente possa realmente criar o hábito para gerar essa intimidade com Deus. É isso que a gente precisa, que nossas preces sejam sinceras, de boas intenções, e que todos possam estar amparados com a doutrina do Cristo, e que Deus nos acompanhe. Uma boa noite a todos. Jana, pode dar o seu boa noite? Bom, nessa energia, né, nessa vibração em que nós nos encontramos, eu vou ler uma prece que Chico Xavier nos traz, no sentido de como que nós devemos entender a prece, como que nós devemos nos aplicar a ela. Então, eu vou ler rapidinho, tá? É Chico Xavier. Senhor Jesus, que a tua luz afaste do meu caminho as trevas que se projetam de mim mesmo. Que a tua inspiração Caiu a Jana. Caiu a Jana. Então, meus queridos, sintam-se todos abraçados, então, pelo amor, pela paz de Jesus, e também, como disse a Lídia, imbuídos de tantas informações, pegando a palavra do Sandro, que cristalizemos esses hábitos salutares de prece, de oração, de vibrações positivas dentro do nosso lar, modificando nossas ações, auxiliando aqueles que estão ao nosso lado, auxiliando ao nosso mundo, auxiliando nas transformações que almejamos. Que todos possam sentir-se abraçados e convidados para na próxima semana estarmos novamente reunidos. Um beijo no coração de todos. Um sorriso, um carinho, uma oração. Gotas de luz rompendo a escuridão. Sementes da paz germinando em cada coração. Com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus.
inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais, um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo, construindo a paz. Com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus. Inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz,